Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e ainda repercutindo o choque rei do final de semana. O técnico Abel Ferreira não concedeu entrevista coletiva após o empate do Palmeiras por 1-1 contra o São Paulo, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A decisão se deu após o tricolor barrar a sala de coletiva do estádio para o treinador falar. Ao clube não foi oferecido nenhum espaço alternativo. Por isso, o Palmeiras optou por não realizar a entrevista do treinador. Os jogadores também não falaram na zona mista. O São Paulo alega que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do local para a realização das entrevistas do Palmeiras. Em esclarecimento publicado nas redes sociais, o tricolor disse que no último clássico no Allianz Parque, disputado em 2023, o São Paulo realizou a coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio. O Palmeiras, porém, argumenta que a reciprocidade dita pelo rival não se sustenta, já que, apesar da estrutura, um espaço é oferecido aos visitantes para a realização da entrevista pós-jogo. O clube informou que relatou o ato de hostilidade à Federação Paulista de Futebol e aguarda que as providências sejam tomadas. Na zona mista, pouco depois do apito final, o presidente Júlio Casares fez duras críticas ao técnico Abel Ferreira e sua comissão. Chega de o Abel apitar jogo no Paulistão, protestou o mandatário, referindo-se às cobranças do português à arbitragem. O São Paulo Futebol Clube esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do Morumbi para a realização das entrevistas da Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante. Vale ressaltar que, na última partida disputada no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas, que dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores. Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem o sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos. Fomos informados pelo São Paulo somente após o jogo deste domingo, que não haveria sala para a realização da entrevista do técnico Abel Ferreira. O backdrop com os patrocinadores do clube já estava, inclusive, instalado na sala de coletivas do Morumbi. Como o mandante não nos ofereceu nenhuma alternativa, nem mesmo a área da zona mista, a coletiva do treinador teve de ser cancelada. O argumento usado pelo São Paulo, reciprocidade, não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando mandante, sempre oferece um espaço para a entrevista do treinador adversário. Relatamos o ato de hostilidade à Federação Paulista de Futebol e esperamos que providências sejam tomadas. Em um clássico que reeditou a Supercopa do Rei deste ano, vencida pelo time tricolor, São Paulo e Palmeiras dividiram o protagonismo pelo estadual com a arbitragem. O empate por 1-1, pela 11ª rodada da fase de grupos do Paulistão, teve o VAR como figura-chave na marcação do pênalti que originou o gol de empate alviverde, convertido por Rafael Veiga, além de uma possível penalidade não marcada para os São Paulinos em cima de Luciano, e de uma cobrada expulsão de Rios em pegada contra Pablo Maia. Houve muita reclamação e depois a discussão continuou nos vestiários. O Estadão resume em 7 tópicos o que aconteceu e os motivos das reclamações de ambos os lados, os lances polêmicos do jogo e o que a arbitragem comandada por Matheus Delgado Candansan decidiu em cada um deles. As duas equipes lideram os seus respectivos grupos. O Palmeiras já tem classificação garantida para a próxima fase, enquanto o São Paulo ainda precisa de um resultado positivo diante do Ituano na última rodada. Pedido de expulsão para Richard Rios. O gol do São Paulo saiu depois de um erro da defesa palmeirense entre o Everton e Richard Rios. O meia recebeu na fogueira do goleiro e entregou a bola para Pablo Maia, recém-convocado à seleção brasileira. Rios atingiu o São Paulino com a sola da chuteira na sequência do lance. O time da casa continuou com a posse e Alisson abriu o placar. O árbitro Candansan aplicou cartão amarelo para o colombiano do Palmeiras pela falta na origem do lance. A árbitra Daiane Muniz dos Santos, responsável pelo VAR, não interveio para uma possível expulsão do palmeirense. Bronca de auxiliar palmeirense. Na saída para o intervalo, ainda com o placar em 1-0, a comissão técnica do Palmeiras reclamava de decisões da arbitragem. O auxiliar João Miguel Barreto Martins recebeu amarelo. Em súmula, o motivo foi a desaprovação com palavras e gestos diante da decisão da arbitragem. Pênalti para o Palmeiras e gol de Rafael Veiga. O empate palmeirense também teve polêmica. O time visitante estava no ataque e levantou a bola na área. Murilo disputou com Rafael, que afastou de soco. O zagueiro, contudo, ficou caído.
Na beira do gramado, Abel Ferreira abriu os braços em reclamação para o juiz. Viu pênalti antes da arbitragem. A sequência do lance seria um lateral para o Palmeiras. Candansan, contudo, foi chamado ao VAR para rever o lance e assinalou o pênalti. O goleiro Rafael não acertou a bola e teria acertado a cabeça de Murilo na área. Foi isso que o VAR dedurou. Ele ainda deu cartão amarelo para Rafael. Novo chamado do VAR, impossível pênalti em Luciano. Já com o empate, o São Paulo permaneceu em busca da vitória. Em um lance, o camisa 10 São Paulino recebeu a bola dentro da área e a protegeu da marcação. Piquerez chegou forte e desequilibrado no adversário, caindo em cima da perna do atacante. No campo, a arbitragem mandou seguir, mas a equipe do VAR o chamou para revisão. Candansan foi ao monitor e reviu o lance, mas decidiu por não marcar a penalidade. Houve muita reclamação, bronca São Paulina e expulsão. O auxiliar técnico de Thiago Carpini, Stefano Quiremidia Neto, foi expulso ainda com o jogo rolando, aos 59 minutos do segundo tempo. O motivo foi relatado em súmula pelo assistente de arbitragem Danilo Ricardo Simon Maniz. Ele argumenta que Stefano e o treinador de goleiros Otávio José Bittencourt o atacavam de forma sarcástica e irônica. Acabou de dar o seu show, agora pode voltar para o seu lugar, teria dito Stefano ao bandeirinha. Mais reclamações no túnel. Com o fim do jogo, os São Paulinos intensificaram as reclamações. O árbitro relatou em súmula que dirigentes e atletas do São Paulo não relacionados interceptaram a equipe de arbitragem próximo do vestiário. Caleri era um deles. Entre eles estavam o presidente do clube Júlio Casares e os dirigentes Fernando Bracali Ambrogi e Carlos Belmonte Sobrinho. Segundo a súmula, os três chamaram a equipe de árbitros de safados. Que pênalti foi esse? Sem vergonhas, filhos da... vai tomar no desgraçados. O Abel apitou o jogo hoje, foram as falas registradas no documento. Rafinha e Wellington Rato, que não foram relacionados para o jogo, também estavam no bolo. O lateral teria falado, vai tomar no... Como dá um pênalti desse? Safado. Você nunca mais vai apitar aqui. Enquanto o atacante repetia os xingamentos, safado, vai tomar no... Filho da... O árbitro relatou que foi necessária a intervenção do policiamento para afastar os São Paulinos. Casares relatou que um dos auxiliares da arbitragem xingou o atacante Caleri e que um integrante da equipe técnica de Abel Ferreira ironizou com risos as reclamações dos São Paulinos. Eu não queria estar de novo aqui para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti marcado para o Santos que a Edina não tinha dado. Depois teve a expulsão do Arboleda contra o Braga. Hoje foi um absurdo. A FPF não pode atuar dessa forma. Chega do Abel apitar jogo paulistão. Ou a FPF tem força, ou a gente vai repudiar em todas as instâncias, reclamou o presidente. Sem sala de entrevista para Abel. Do lado palmeirense, a bronca foi outra. A diretoria São Paulina se recusou a ceder a sala de entrevistas para o treinador palmeirense Abel Ferreira dar a coletiva de imprensa e ele deixou o clássico sem conversar com os repórteres. O espaço disponibilizado pelos São Paulinos a Abel, segundo o próprio clube tricolor, foi a zona mista do estádio. Ao ter negado a sala de entrevistas, o Palmeiras decidiu não colocar o técnico português para falar com os jornalistas. O São Paulo alegou que tomou essa decisão porque entende que o rival alviverde, quando mandante, não disponibiliza a estrutura adequada no Allianz Parque, onde já ocorreu de treinadores visitantes atenderem a imprensa em um local improvisado. Já de acordo com o Palmeiras, o backdrop com os patrocinadores já estava instalado na sala de coletivas. A nota do clube também contradiz a versão do rival sobre a zona mista. O argumento usado pelo São Paulo, reciprocidade, não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando mandante, sempre oferece um espaço para a entrevista do treinador adversário, disse o clube. Pessoal, por hoje é isso, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo.